Mestre, na tua presença, eu entro, mesmo ferida, machucada na minha alma, com o espírito abatido. É o Senhor que me levanta e me faz fortalecida, porque tu és o meu Pai que me abraça. É o Senhor que me entende. É o Senhor que se orgulha de mim. É o Senhor que, mesmo quando estou ferida, sangrando em silêncio, tem o Senhor como um ouvinte, como o Pai que está no céu, que concede a cura, a força, a esperança, porque quantos como eu têm vivido dias de grandes afrontas, muitas das vezes bufetadas pela cara, cuspidas, escárnios, desprezo, mas nós sabemos que em Cristo, com Cristo e por Cristo, somos mais que vencedores. E eu aqui no meu secreto, no meu quarto de guerra, falo com o Senhor: Deus, eu tenho um chamado e não voltarei atrás por levante algum. Porque mesmo quando estou sendo ferida, tenho buscado ao Mestre, o general de guerra, que jamais perdeu e nunca perderá uma batalha. Senhor, quantas das vezes temos nos alimentado da tua palavra, o Senhor tem nos dado visões, o Senhor é quem revela, dá as revelações aos seus profetas. Quantas das vezes, Senhor, mesmo quando estamos fracos, nos sentindo fracos, é quando o Senhor está forte em nós, porque nos valemos de Ti para saltarmos os obstáculos, nos curarmos e curarmos pessoas. Porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Senhor, em Teu nome eu peço, hoje, dia 16 de setembro de 2025, que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos fazendo dependentes de Ti, porque o homem mente, porque o homem dá desculpas, porque o homem, muitas das vezes, orgulhoso, homens e mulheres, quando eu digo homem, são homens e mulheres, narcisistas, tóxicos, tóxicas, orgulhosas, mentirosas. Muitas das vezes estão com seu orgulho no teto e ferem como respirar. Quantos homens e mulheres de Deus separados para o altar, que não assistem televisão, que não têm tempo ruim para clamar, para falar com o Altíssimo, tem um tempo diferente com o Senhor. E em renúncia, sacrifica as coisas que muitos não gostariam de sacrificar. Mas quando nós entendemos o nosso chamado, que não vivemos por nós, mas vivemos para fazer a diferença por onde passamos, nós erguemos a cabeça
não nos revoltamos e buscamos ao Salvador. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, em meio a pensamentos sobre atitudes de pessoas ingratas, pessoas que são as que mais são ajudadas, as que mais ferem. Está em 2 Coríntios 12, sobre as visões e revelações de Paulo, a partir do versículo 1. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem dado a mim. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu, ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu, ou se uma visão, somente Deus sabe. E ali, ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Senhor amado, querido Deus de Israel, é o Senhor que sabe de todas as coisas. É o Senhor que nos ouve, é o Senhor que nos entende, é o Senhor que nos conforta, é o Senhor que nos ensina a caminhada desta vida, que muitas das vezes é dolorosa, é tempestuosa. Tem dias que são difíceis como espinhos em nossa carne, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos dá as visões, as revelações, é o Senhor que nos honra, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, tornando a graça do Senhor suficiente para qualquer necessidade que nos acometa ao longo da nossa caminhada nesta terra. O Senhor nos ensina que a humildade e a dependência do Senhor são importantíssimas, e não a nossa própria capacidade, que permitem que o poder de Cristo se manifeste plenamente. É o Senhor que nos faz entender que há tempo para todas as coisas, que o Senhor é que nos faz entender, corrigir e nos aperfeiçoar nos momentos de dor, decepção e dificuldade.
O Senhor é um Deus poderoso. É o Senhor que tem nos levado adiante, quando muitos já pararam ao longo do caminho. É o Senhor que nos dá a direção, porque quando nós clamamos ao Senhor, nós sentimos os espinhos da nossa carne ser removidos. E em respostas do Senhor, a graça nos alcança e nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas humanas. Deus, em o nome de Jesus, Pai, nos dá coragem, porque eu peço por coragem para ter força e suportar os dias que não têm sido fáceis. Eu peço que o Senhor manifeste plenamente na sua multiforma de agir sobre as nossas vidas, nos ensinando a ser dependentes de Ti. Pai, temos a confiança no Senhor. Nós cremos que tudo está sob o seu controle e que o Senhor, além de nos guiar, é o Senhor que vai nos fortalecer em cada fraqueza, transformando todos e qualquer desafios em crescimento, em edificação, em testemunho. Jesus, nos ensina, Pai, que a Tua graça é suficiente para nós, que o Senhor é o nosso mestre, o nosso ensinador, o nosso ajudador. É o Senhor que nos revela coisas grandiosas. E eu peço que em nome de Jesus não tenhamos a brecha aberta para o orgulho, porque o Senhor nos alerta, assim como os coríntios, contra o excesso da confiança nos seus próprios feitos e poderes. Deus, em o nome de Jesus, Pai, nos faça mais que vencedores. Nos levanta no meio dessas perseguições, das angústias. Por amor ao Senhor, eu peço que todas essas dificuldades sejam transformadas em alegria. Porque quando passamos pelo sofrimento, pela traição, pelos momentos difíceis, em dias de tempestades, de mar revolto, é nessa hora que nos aproximamos do Senhor, de uma maneira diferente. E assim, o Senhor se revela a nós. Pai, nos fortalece em fé, nos abençoa e nos ensina nas adversidades, Pai. Porque a nossa consciência, muitas das vezes, é frágil. E entramos em desespero, em uma tristeza melancólica profunda. E aí, não conseguimos entender que temos a oportunidade de experimentar a força e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, queremos entregar tudo em Tuas mãos, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas desculpas. Não somos super-heróis, Senhor. Nós queremos um carinho. Nós às vezes precisamos de um abraço. Mas o único que não nega 24 horas esse abraço é o Senhor. A graça do Senhor é suficiente. E Ele é glorificado por meio da nossa experiência, mostrando a todos nós
que a verdadeira força vem do Senhor. E eu agradeço por tudo. Eu agradeço porque o Senhor é Deus. E a tua graça nos basta, Pai. Senhor, em o nome de Jesus, nesta madrugada de um novo dia, que o Senhor esteja nos abastecendo de algo diferenciado, porque algumas pessoas não têm coragem de dizer que passam por algumas situações que abrem feridas como espinhos na carne. Mas quando nós declaramos, nós confessamos, nós damos a possibilidade de sermos curados, de sermos cicatrizados, de sermos ensinados pelo Senhor. E nesse momento de aperfeiçoamento, nós nos tornamos autoridade para abençoar vidas, para dar um toque numa palavra, para dar em silêncio um afago, um conforto, que é o próprio Deus se manifestando na terra. Senhor, leve embora, Pai, toda tristeza, decepção. Leve embora, Senhor, todo sentimento que tentou de alguma maneira machucar o nosso coração, que de alguma maneira tentou neutralizar a nossa fé ou tentou nos paralisar na caminhada com Cristo. Porque o Senhor não nos deve nada, mas nós somos dependentes do Senhor e cremos que o Senhor tem um plano para cada um de nós e que cada um de nós irá entender qual é o chamado do Senhor para que cumpramos a nossa tarefa na terra. Porque é tão triste pessoas que vivem por viver, comem, dormem, reclamam, murmuram, falam da vida das pessoas, acham necessário receberem ajudas, dormem, acordam, num ciclo miserável. Deus, em o nome de Jesus, Pai, eu sei que assim como eu, centenas de milhares de homens e mulheres de Deus, tristes ou felizes, não abandonam o Senhor, não abandonam a sua tarefa na terra, porque o chamado que o Senhor nos concedeu é diferenciado. Não é para que vivamos sozinhos, olhando apenas para o nosso próprio umbigo, mas de nos abastecermos da palavra que é verdade e justiça, e estourarmos cativeiros de tristeza, opressão, doença, depressão, repreendendo todo egocentrismo, todo ego inflamado, todo umbiguista que eu digo, que olha apenas para o próprio umbigo. Senhor, tenha misericórdia destas pessoas, Senhor. Se manifesta, Senhor. Se revela a essas pessoas para que elas sejam um canal de bênção na terra, para que elas não firam as pessoas que têm chamado, que têm propósito, que têm caminhada com o Senhor, que têm um legado, que têm mistérios a serem revelados através do Senhor em cada dia da nossa vida. Pai, o Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas e hoje, eis-me aqui, recebendo a cura do Senhor, recebendo o verdadeiro estancar do sangue que já estava pingando, porque eu me decepciono com o egoísmo, com pessoas ingratas, com pessoas que querem viver por viver e ainda se acham no direito de apontar o dedo para falar da vida alheia. Deus, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos ensina
que a tua graça é o que nós precisamos, porque o poder é mais forte quando nós estamos fracos. Nós nos sentimos felizes, porque nas nossas fraquezas, a proteção do poder do Senhor está conosco. Nós queremos nos alegrar também, Pai, nas fraquezas, no meio dos insultos, do desprezo, do xingamento, da vergonha, da perseguição, da dificuldade, da ingratidão. Porque quando passamos por isso, por causa de Cristo, nós sabemos, quando nós perdemos a nossa força, é quando a força de Cristo está sobre nós. Que Deus possa nos abençoar e fazer um dia com o seu toque. Um dia em que levantaremos fazendo o nosso devocional agradecendo pelo poder do Senhor que opera em nós. É o que eu declaro em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.